Salve, salve nação, Razão Tricolor no ar, passando para analisar esse imbróglio da limitação de modificação de treinadores no Brasileirão. Essa regra de limitar o número de treinadores durante a competição é uma regra aparentemente saudável e muito desejável, mas no momento em que ela foi feita, você já parou para pensar o impacto que pode ter, sobretudo em clubes com um menor poderio aquisitivo? De que maneira ela vai acabar impactando? Já parou para pensar nisso? É isso que eu te convido a refletir. Mas antes, eu te peço, deixa o teu joinha, inscreve-se no canal e ativa o sininho para você receber as notificações aqui do Razão e ficar atualizado de tudo sobre o nosso leão. Meus amigos, a CBF, em 24 de março de 2021, quarta-feira, finalmente conseguiu aprovar um grande desejo, que era limitar o número de treinadores na Série A. Agora, cada clube só pode ter 2 treinadores, e o treinador só pode também, por consequência, dirigir 2 equipes. Essa é a regra geral, digamos assim. Tem alguns temperamentos que a gente precisa analisar. Mas a primeira coisa que eu tenho para falar é a seguinte: as equipes com menor poderio aquisitivo sempre têm muita dificuldade de convencer treinadores de uma prateleira maior a encamparem um projeto em um clube com esse menor poderio aquisitivo. Sempre há aquela desconfiança, aquela dúvida, aquela incerteza. Agora, com essa regra, essa incerteza fica ainda maior, porque o treinador sabe que só tem 2 opções e ele vai sempre ter o receio. Poxa, será que eu já vou queimar um cartucho? Se não der certo, eu só tenho mais uma opção, e o futebol é volátil, de repente pode não emplacar e eu posso ficar sem outro clube. Então, a desconfiança e a dificuldade de conseguir convencer profissionais de um escalão maior fica ainda mais abalada para esses clubes. Não bastasse isso, a gente não pode esquecer que a gente vive um momento de natural incerteza, de natural intranquilidade e insegurança, que é a pandemia. Nós todos ficamos muitas vezes preocupados quando estamos afastados, quando temos familiares longe. E para treinadores, isso é uma constante. Treinadores do Fortaleza geralmente são pessoas que não residem em Fortaleza, que têm família em outros locais e ficaram sempre naquela intranquilidade. Poxa, eu vou para lá, mas o que acontece com a minha família? Será que é o momento de estar longe? A gente está perdendo tantos entes queridos. Então, a própria incerteza da pandemia já mostra que talvez não fosse o momento mais adequado. Então, tanto por essa, digamos, injustiça com times de menor poderio aquisitivo, como pelo momento em si, me parece que não era a situação adequada a se fazer, não era o momento mais conveniente. Até sou a favor de uma estabilidade maior, de uma longevidade maior. Mas antes disso, CBF, tem uma coisa muito mais importante. A CBF devia se preocupar do fair play financeiro, devia se preocupar. Para quem não sabe, fair play financeiro é um sistema de regras que visa assegurar que os clubes não gastem mais do que podem para ter resultados esportivos. Quer um exemplo fácil? Do Cruzeiro, infelizmente, pessoas tomaram a frente do clube e contraíram empréstimos que não podiam pagar para dar resultados esportivos e depois dar calote, ou seja, conquistar títulos às custas de calote. O São Paulo hoje divulgou e reconheceu que deve 10 milhões ao Daniel Alves, segundo reportagem. Deve 10 milhões. Então ele contratou uma coisa que não tinha como pagar para tentar um determinado resultado. Isso é justo? É justo com os clubes que têm uma austeridade financeira, que trabalham sob uma responsabilidade fiscal, sob uma seriedade? Não é justo. Como é que você faz competição dessa maneira? Os orçamentos já são tão distintos e você que tem um orçamento maior ainda se propõe a gastar mais do que pode para ter resultados e não acontece nada. O que deveria acontecer? Perdas de pontos, descensos, rebaixamento ou até ficar um tempo sem disputar a competição, porque isso é uma concorrência desleal, desumana, desigual, não se pode tolerar. Então, antes de pensar em limitar, uma coisa que vai afetar de modo ainda mais significativo os clubes com menor orçamento, CBF, devia se preocupar com quem dá calote para obter determinados resultados esportivos. Isso aí sim é prioritário.
tá certo? E é por isso, eu vou colocar aqui na tela para compartilhar com vocês, meus amigos, é por isso que os clubes que têm um poderio aquisitivo menor, na sua maioria votaram contra essa mudança. Veja aqui, né? O nosso Fortaleza está aqui, o adversário está aqui, Atlético Goianiense, Bahia, Cuiabá, Juventude, o Atlético Paranaense intermediário. De clubes de grande orçamento, só o Flamengo e o Grêmio votaram contra. Mas vejam os times do eixo sul-sudeste: São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, né, os 4 grandes de São Paulo, Internacional, Fluminense, Atlético Mineiro, Red Bull, que é um time até internacional, e aí aqui 3 exceções, né? O América Mineiro, a Chapecoense e o Sport. Mas a maioria dos clubes com menor poderio aquisitivo percebeu isso. Guilherme Belintani, presidente do Bahia, inclusive, falou sobre essa questão do fair play financeiro, explicando por que ele votou contra essa mudança de limite de técnicos. Tem uma outra questão, pessoal, que pode surgir muitas dúvidas e que pode levar até fraudes, que é bom ficar atento, que é a seguinte: o treinador que é dispensado, o clube que dispensa um treinador só pode contratar mais um. Mas imagina que você dispensou um treinador e você contrata outro. E esse outro treinador, ele pede para sair, ele se demite. O clube não pode mais contratar? Eu fui investigar essa situação porque não seria justo, né? O clube não dispensou. E segundo o que constou da reunião da CBF, nesse tipo de situação, nós teríamos uma exceção. Tá aqui, eu até já coloquei em amarelo para vocês. Caso o treinador peça demissão, o clube não sofrerá limitação para inscrever um novo. E aí vocês podem pensar: Yuri, mas e se porventura a gente tinha um treinador A gente dispensou e foi para um treinador B? Se a gente resolver dispensar, afinal de contas, não pode ser obrigado a ficar com um profissional eternamente, ninguém pode ser submetido a trabalhos forçados, segundo a Constituição. O que acontece se esse treinador B for dispensado aí? Só pode assumir um profissional que esteja no clube há pelo menos 6 meses. No nosso caso, meus amigos, quem é esse cara? Léo Porto, tá? Muito importante a contratação desse integrante fixo da comissão técnica, para que a gente possa ter aí, de repente, uma solução menos traumática se acontecer, certo? Então, e por que eu falei de uma possível... Inclusive, o Léo Porto é um profissional muito bacana, um profissional muito preparado, que tem um futuro, eu acho que bacana pela frente. Mas por que eu falei? Vocês podem pensar: por que você falou de fraude? A fraude que a gente tem que ficar atento é o seguinte: o clube de futebol dispensa um e na hora que vai dispensar outro, ele chega e diz assim: olha, fazer o seguinte, eu vou te dispensar, eu vou pagar tudo, mas pede demissão, né? Se demite, que aí eu não vou ter restrição, tá? Claro que isso tudo vai depender do contexto, fraude não se presume, mas tem que ficar, olhinho aberto, tem que ficar muito atento, porque isso pode acontecer e a gente não pode permitir que aconteça, né? Então, muita atenção a esse tipo de situação, certo? E no nosso caso do Fortaleza, sinal ainda redobrado, sinal de alerta ainda mais iluminado, porque a gente está com um treinador que passa por muita desconfiança. Eu já disse em outras oportunidades que eu teria feito a reformulação também pela comissão técnica, para ser uma reformulação ampla. As contratações estão ótimas, mas há muita desconfiança sobre o trabalho do treinador. E aí, se a gente vai iniciar com um treinador sob desconfiança, só teria mais um tiro, mais uma oportunidade. E sempre há uma incerteza quando a gente faz algum tipo de mudança. Então, fica o sinal de alerta ligado para o Fortaleza, né? E fica até um apelo aqui, sabe? Eu vejo que o Enderson Moreira, além de todos os questionamentos que a gente pode fazer sobre ótica técnica, que aí é de cada um, é sua visão técnica, mas eu vejo um Enderson muito irritado com perguntas técnicas de repórteres, né, de imprensa, irritado com a torcida, né, também, e eu acho que o caminho não é por aí, sabe? A gente tem que ter maturidade de aceitar críticas técnicas. Poxa, no jogo contra o Caxias se perguntou: Enderson, muita bola aérea, o Fortaleza teve dificuldade de bola aérea, o que fazer para melhorar? Não teve dificuldade, quem falou não sabe o que está falando, não acompanha, não vivencia, não concordo com isso. Poxa, assim, não precisa desse nível de irritação para trabalhar em reformulação,
Todo trabalho precisa de paz, precisa de tranquilidade para que você possa executar com serenidade. Se a gente não tiver paz, vai ficar difícil. E o clima já é muito difícil, porque a torcida está sem paciência, já está há algum tempo sem paciência, então já é difícil. Se potencializar esse clima bélico, esse clima de intranquilidade, aí é que não tem como mesmo. Na minha opinião, devia mudar. Agora, se for para continuar, que se tenha, professor Enderson Moreira, que se tenha tranquilidade. Não adianta ficar com birra com o torcedor, não adianta ficar, o torcedor ele é movido por paixão, pela emoção, pelo sentimento de amor ao clube, e ele sempre vai ter como prioridade o Fortaleza e não pessoas individuais. Então não adianta entrar nesse embate e tem que saber, tem que ter a humildade de aceitar a crítica técnica. Eu me preocupo muito com a falta de paz, e eu acho que é ruim até para o Enderson. O Enderson precisa de paz para a reformulação, mas eu acho que ele mesmo contribui para esse estado de instabilidade. Não adianta querer que assim, todo torcedor vai gostar, sempre vai ter torcedor que não vai gostar, e no caso do Enderson é um nível ainda maior, então é o momento de se recolher, evitar esses embates, essas explosões, e também não ficar, sabe, com nenhum escanteamento de jogador, que infelizmente o que se fez com o Ronald, me desculpem a franqueza, mas o que se fez com o Ronald no último jogo, né, colocou-se o Gustavo Blanco totalmente fora de forma, totalmente fora de rotação, fora de ritmo, e o Ronald lá, né, um jogador que você pode dizer que não é o melhor volante do mundo, mas jogador talentoso, promissor, jogador que tem futuro, e o jogador não entra. Não, é porque ele só joga numa posição. Não, o Ronald é versátil, não é porque o Ronald só joga numa posição. O Ronald pode fazer várias posições. Então, já aconteceu esse tipo de situação com o Bergson, com outros jogadores, sabe? Eu acho que a gente precisa realmente, a gente precisaria mudar, precisaria de novos ares, mas se for para continuar, que mude a postura interna, essa postura com relação a jogadores e essa postura de intranquilidade nas coletivas. É a minha humilde opinião sob uma ótica de análise técnica do que acontece no mundo dos fatos. Análise empírica, que permite observações de um ou de outro lado. Não tem nada aqui pessoal, é a opinião de um torcedor que tem o Fortaleza acima de tudo. E esse trabalho que está sendo feito de reformulação, um trabalho que está sendo bem feito no encaixe de novas peças. A mão de obra está sendo bem feita. Então, não podemos desperdiçar a oportunidade de colocar alguém que possa utilizar. Se ficar sucesso, torcerei sempre. Agora, na minha opinião, deveria mudar. Era isso, meus amigos. Só para ligar o sinal de alerta para os clubes de menor poderio aquisitivo e ainda mais para o Fortaleza por esse momento. Então, se tem um período aí até o início do Brasileirão para ter a certeza de quem vai ser o treinador de início do Brasileirão, porque depois só tem mais uma opção, tá bom? Vamos que vamos, muito cuidado, bora Leão, bora Razão, com emoção e o nosso Leão.